Baruch Shem Kevod Maluto Leolam Vaed. Bendito seja seu glorioso nome, seu reino é para todo sempre. Shalom Lekulam, Shalom para todos, Shalom para todo o povo em Teshuvá, em todos os pontos do planeta Terra. Seja muito bem-vindo, você está no canal Teshuvá Total, no programa Maasei Hashilichim, Atos dos Emissários, que é o estudo que nós estamos realizando desta maravilhosa carta. Leitura interpretada no seu contexto original. Meu nome é Raimson Correa e sou um dos professores aqui no canal que tem a honra de compartilhar com você este maravilhoso estudo, bem como todos os estudos que são realizados aqui no canal e que são produzidos com todo o amor, com todo o carinho, para compartilhar com você, nosso irmão, nossa irmã, em Teshuvá, retornando para o Eterno. Ok, que bom, estamos em mais um grande dia da semana, né? Que é dia de quarta-feira. Ontem tivemos a honra de estudar com o nosso querido Moré, professor Marcos Felipe. Shalom, meu querido irmão, professor e amigo Marcos Felipe, parabéns pelo estudo de ontem. E bem como o que nos aguarda, Imitse Hashem, amanhã com o nosso querido Moré, Renato de Priso, com o pedacinho da Torá, né? Então hoje nós vamos nos concentrar, dando sequência ao estudo do capítulo 8 de Atos, dessa maravilhosa carta, e dessa forma tirar lições para a nossa vida, para o nosso cotidiano, a partir dos relatos de Lucas sobre como viveram os Talmidim, os discípulos de Yeshua, após ele realmente ser assunto aos céus, de já não estar presente fisicamente com eles. E é interessante falar nisso, porque, veja bem, os discípulos de Yeshua estavam já, digamos que, acostumados, habituados com a parceria, a presença ali, física, obviamente, de seu mestre, Yeshua, nosso mestre, nosso Mashiach. E chegou um tempo que era preciso realmente, a partir de então, que os Talmid de Yeshua seguissem adiante, colocando em prática a Torá, obviamente, da forma como aprenderam com seu mestre, Yeshua. Entendeu? Então, às vezes, essa proximidade com o mestre, com o professor, torna a pessoa um pouco na defensiva, no sentido de tomar uma iniciativa para colocar em prática aquilo que aprendeu, entende? Então, nesse momento, não tinha mais Yeshua ali para tirar uma dúvida, para perguntar algo, para ajustar alguma coisa a respeito da Torá. Então, o que eles aproveitaram do momento em que estavam com Yeshua para aprender da Torá, de cada porção que era estudada a cada Shabat, no seu tempo. Então, usufruíram. E dessa forma, agora colocar em prática aquilo que aprenderam. Então, essa é a caminhada de todo mestre com seus discípulos. O período de aprendizado, de estudo, tirar dúvida, e o momento realmente de definitivamente já, porque nem sempre o mestre vai estar próximo de seu aluno, e agora coloca em prática o que esse aluno aprendeu com o seu mestre. Dessa forma, honrando o nome de seu mestre, com quem aprendeu. Ok, então voltando aqui, capítulo 8 de Atos, vamos dar sequência. Nesse momento, Felipe está retornando para Jerusalém, depois de tudo que aconteceu em Shomron, em algumas cidades de Shomron, Samaria, e agora retornando, e esse é o contexto do capítulo 8, a partir do verso que nós vamos acompanhar a partir de agora, tá bom? Então peço para você máxima atenção, vamos nos concentrar e tirar as lições que Lucas traz nessa carta endereçada a Teófilo, e que nós observamos o comportamento deles na época em relação a tudo que aconteceu e que é narrado nessa carta. Bom? Bem, vamos continuar a partir do verso 26,
certo? Nós finalizamos no verso 25 na quarta-feira passada. E diz assim o verso 26. Vaidaber malach, e falou um mensageiro. Aqui você tem a palavra malach, que significa mensageiro, tá? Então, existe um grupo de mensageiros. Nem todos os seres celestiais, gente, são mensageiros. Como, por exemplo, existe os queruvim, que é plural de queruv. Queruvim você conhece como querubim, certo? É uma forma que quase a gente não fala mais, né? Querubim. São os queruvim. Eles são os protetores, que é o que significa a palavra queruvim. Queruv, protetor. Queruvim, protetores, no plural. Tá bom? São dois que guardam a entrada para o Gan Eden, certo? E da mesma forma você sempre vai perceber eles protegendo, assim como sobre a Arca da Aliança foi ali dada a instrução pelo Eterno para que se colocassem dois queruvim, dois protetores sobre a arca, guardando, protegendo a cobertura da arca, certo? Então, olhando para o que é o foco principal da arca, que é o que estava dentro dela, a Torá, isto é, as instruções do Eterno registradas em 2 tábuas de pedra. Bom? Ok, então Vaidaber malach, e falou um mensageiro de Adonai, el Filipos, para Filipe, lemor, dizendo: Cum lech lecha, levante e vá por você. Olha só, e vá por você. Interessante nós observarmos que nós temos que considerar o contexto do momento do texto para nós não entendermos as coisas erradas ou equivocadas, né? Não misturar as coisas. Esse envie por você ou vá por você não significa que o Malach de Adonai, o mensageiro do Eterno, disse para Filipe: olha, você vai se você quiser, eu não estou dizendo para você ir. Como foi no caso do triste caso dos espias que foram observar a terra de Canaã para ver se realmente era uma terra que mana leite e mel. Entende? Aqui não é o caso. Por isso que, repito, a proposta do estudo é leitura interpretada no seu contexto original. Tá certo? E aqui já fazendo uso disso, lech lecha. Então, vá por você ou envia por você, tá bom? Ou melhor, envia não, né? Vá por você. Envia é shelach lecha, o que não é o caso aqui, é lech lecha, vá por você, tá bom? Então, quando ele diz vá por você, é o que no nosso idioma seria vá. Mas esse vá por você é uma palavra direcionada para Filipe, tá bom? Então, vá por você, Hagenba, ao sul ou para o sul, Baderer, pelo caminho ou no caminho, Hanshama, pelo caminho de lá, Hayoredet Mirushalayim Boacha Azatá, pelo caminho de lá que desce de Jerusalém, e entre em Gaza. Então, perceba como um mensageiro do Eterno é enviado por ele, pelo Eterno, para falar a Filipe o que deveria fazer naquela hora, certo? Já que estava indo para Jerusalém. Então, ele recebe essa instrução do Malach, e aqui nós não percebemos, interessante, uma discussão, uma pergunta por parte de Filipe para o Malach. Ele simplesmente segue. Ele entendeu que se tratava de uma orientação do Eterno através deste Malach, deste mensageiro,
e que, portanto, ele decidiu obedecer. Certo? Verso 27 diz assim: Vaikan, Vayaler, e se levantou e foi. Verine ish Gabur Ra'il Cushi, e eis que um homem diante dele, valente, forte, etíope. Aqui você tem a palavra Cush, né? Cush, etíope, que tanto pode significar eunuco, etíope, eunuco. Não, Cush, quer dizer etíope, tanto pode dizer etíope quanto negro, tá bom? Ok? Que é um dos descendentes de Noar. Lefanav Sereis Hamalcha Kendak Me'eretz Cush. Aqui de novo, né? Cush. Vehu Sar Lechol Beit Otzara Asher Ba Yerushalayim Lerishtachaot Shama. E se levantou e foi, e eis que um homem diante dele, valente, forte, etíope, um eunuco da rainha Candá. Candá aqui, gente, é um título, não é o nome da rainha. Então, de certa forma, mas eu deixei de propósito, desculpe, a palavra rainha, porque está redundante, né? Rainha, Kandak é o que para os etíopes é uma rainha, entendeu? Assim como, por exemplo, a palavra faraó é um título, é o maioral dentre os egípcios, né? Na época do reino egípcio. Assim como, por exemplo, César era um título dado ao imperador para o Império Romano, tá? Da mesma forma, para o povo etíope, uma rainha, ela recebia o título de Kandak. Então, esse não é o nome dela, tá? Então, é rainha, rainha. Rainha Kandak, da terra da Etiópia. E ele era príncipe, ele quem? O eunuco, o etíope. Ele era príncipe e guardava toda a casa. De quem? Obviamente da rainha Kandak. E chegou em Jerusalém para se inclinar, certo? É justamente a palavra lerishtachaot, para se inclinar lá, chamar lá. Então, aqui já nos chama a atenção o seguinte: esse homem etíope, como assim? Ele está indo para Jerusalém para adorar, obviamente quem? O Eterno. Para adorar ao Eterno, para se inclinar diante do Eterno. Mas como assim? O que acontece? Ele, por acaso, faz parte de uma das tribos de Israel e que, portanto, foi dispersa pelo mundo, alguma coisa assim? Bem, o que acontece? Indo direto ao ponto, né? Os etíopes, conforme algumas literaturas da Etiópia, dentre eles descendem de um filho entre Shlomo HaMelech, do rei Salomão, e a rainha de Sabá. Repito, uma literatura, segundo a literatura etíope, eles descendem de um filho nascido entre Shlomo HaMelech, o rei Salomão, e a rainha de Sabá. Tá certo? Portanto, existe uma ligação muito forte entre os etíopes e o povo de Israel. Então, quando a gente vê o relato aqui do verso 27 de Lucas, ele está nos dando aqui uma dica, certo? Eu digo nós, não que a carta foi escrita para nós, né? Porque não foi, tá? E não foi escrita para Teófilos. Mas quando eu digo nós, porque a gente está lendo aqui a carta. Então, ele dá essa dica muito interessante, que havia essa proximidade entre os etíopes e o povo de Israel.
as coisas do eterno, a Torá, os profetas, uma grande consideração. Interessante. Então, não é necessariamente alguém do povo de Israel, de uma das tribos, mas existe essa ligação por conta do que eu já citei, entre Shlomo e a rainha de Sabá. Então, olha que incrível, porque para o povo de Israel, ele é um estrangeiro, mas ele, que tem um carinho todo especial pelo Eterno, ele veio de tão longe, se realmente se ele apenas simpatizasse, vamos dizer assim, né? Se esse etíope apenas simpatizasse pela Torá, pelos profetas, pelo Eterno, então ele ficava lá mesmo, né? Providenciava um rolo de um dos profetas para ele, ou quem sabe uma cópia da Torá, certo? Por causa de ser eunuco, então ele era uma pessoa de posse, então conseguiria facilmente um rolo da Torá, um dos profetas, uma cópia, né, no caso. Mas não, ele faz questão de ir a Jerusalém. Então olha só o caminho que ele percorreu. Então se ele faz todo esse esforço para ir a Jerusalém, então é porque existe uma proximidade muito grande entre o povo de Israel e o povo etíope. Bom, interessante. Então aí, para quem já pesquisa bastante essa área, fica aí essa janela, né, aberta para você mergulhar nesse ponto, nesse tópico. Ok? Seguindo, verso 28. Veatá hu shav ledarhu yushev bemerkavto וקורא בספר Yeshayahu Hanavi. E agora ele voltava de seu caminho para a sua habitação. Esse é o momento, ele estava voltando para a sua habitação. Opa, adiantei aqui. Em sua carruagem, com o livro do profeta Yeshayahu, Isaías, né? Então ele estava, como eu disse, uma pessoa de posse, tinha condições, retornando para sua casa, para o seu local de origem, seu país, e levando consigo um rolo, né, do profeta Isaías, Yeshayahu. Verso 29. E aí olha o que aconteceu, gente. Vaiomer ha-ruach, e disse o mover. Portanto, o eterno, o mover é o eterno, tá, gente? Não é alguém além do eterno, não é uma segunda pessoa, não é o eterno, o agir do eterno, tá bom? Vaiomer ha-ruach, e disse o mover, portanto, do eterno, el Filipos, para Filipe, nete lecha והתהלך אצל המרכבה הזאת. E disse o mover para Filipe, aproxime-se e ande junto desta carruagem. Aqui, ó, uma pequena ilustração. Filipe no caminho, e ao ouvir o mover do Eterno dizer para ele se aproximar dessa carruagem, só havia essa carruagem, né? Então ele assim faz, ele não discute. É interessante isso, não discute. Ele vai, ele segue, tá certo? E aí, o que vai acontecer? Eu sei que muitos de vocês já sabem, né? Mas eu quero analisar assim ponto a ponto, para a gente observar os detalhes. E existe muita riqueza em cada detalhe que a gente vai analisando na carta de Lucas, certo? Ele voltando ali com um rolo do profeta Isaías e lendo, obviamente. E olha só o que vai acontecer. Vayarat elav, e correu para ele Filipe, Vaishma, e ouviu que pois ele
lia Besefer, o livro, né? Ele lia no livro Yeshayahu, de Yeshayahu Hanavi, do profeta Yeshayahu, Isaías. Vaiomer, e disse, Haki yadata et asher ata koreh. E disse, pois compreende o que você está lendo? Olha a pergunta de Filipe para o etíope eunuco, né? Aqui uma pequena ilustração. E ao se aproximar do eunuco, Filipe entendeu do que se tratava. Em primeiro lugar, o Malach de Adonai, o mensageiro do Eterno, envia ele para este caminho. Se aproximando dessa carruagem, o mover do Eterno diz para ele seguir essa carruagem, se aproximar dele. E quando chega lá, ele vê, ou melhor, vê e ouve o eunuco etíope lendo o profeta Isaías. Então ele já entendeu do que se tratava. Olha que interessante, gente. Quando ele pergunta, pois compreende o que você está lendo? Com toda o que eu vou falar agora, gente, com toda certeza do meu coração, Filipe, que aprendeu com Yeshua, obviamente a respeito da Torá, a instrução do Eterno, sabia muito bem que o Eterno, ele não faz acepção de pessoas. A palavra do Eterno não é somente para um grupo, o grupo A, e não para as outras pessoas. Não, não, não. A palavra do Eterno, as suas instruções são para o ser humano. Para o ser humano. Agora, qual é o papel do povo de Israel nessa questão? O Eterno escolheu o povo de Israel para cuidar, guardar a Torá com todo o coração, com todo o amor, para então instruir as nações quanto a conhecer ao Eterno, a se aproximar do Eterno através da prática da Torá. Entendeu? Então, quando a gente olha, por exemplo, para a caminhada do povo de Israel no deserto, a gente percebe o seguinte, nesse aspecto que eu estou falando. Olha só, vamos fazer aqui um paralelo. Assim como, por exemplo, a tribo de Levi, o Eterno separou para serem Coanim, sacerdotes, especificamente aqueles que eram da linhagem de Arão, certo? O que acontecia? As outras tribos procuravam o sacerdote com os seus Coanim, os sacerdotes, né, justamente com Arão, para receber instruções a respeito do que se devia fazer em várias ocasiões, incluindo Moshe. Moshe também dava as instruções, entendeu? Então, essa é uma configuração micro, tá certo? Que eu acabei de dizer, de as tribos procurarem a tribo de Levi para receber as instruções, uma representação micro do que será macro, maior, entendeu? Em larga escala, mundialmente falando. Ou seja, quem vai fazer o papel da tribo de Levi, entre aspas, no caso, quando eu digo entre aspas, não que seja a tribo de Levi necessariamente, mas o povo de Israel receberá as nações. E digo que já está recebendo, para instruí-las quanto à palavra do Eterno para se aproximarem de Hashem. Entendeu? E dessa forma você vê já se cumprindo como está registrado no profeta Yeshayahu e no profeta Miqueias, a respeito de as nações subirem a Jerusalém. Envolve isso que eu acabei de dizer. O fato de o povo de Israel ser nação sacerdotal. Por isso que o Eterno chama o povo de Israel de nação sacerdotal. Entendeu? Então, voltando para o texto, Filipe sabia muito bem disso. Ele era consciente disso. Aprendeu com seu mestre Yeshua. Aprendeu muito bem essa lição. Então, quando o mover do Eterno fala com ele, ele entende.
ele entende que se trata de alguém que não é fisicamente do povo de Israel, mas que contudo, com todo o coração, foi a Jerusalém apresentar a sua adoração ao Eterno naqueles dias, este etíope, entendeu? Mesmo sabendo esse etíope, eunuco, que os eunucos não poderiam se aproximar da Assembleia do Eterno, do ajuntamento do Eterno. Mesmo assim, mesmo sabendo disso, ele foi até onde lhe era permitido ir, se aproximar do Eterno, no próximo do Beit HaMikdash, da Casa da Santidade, entendeu? Então, olha que interessante, um estrangeiro procurando o local onde se concentrava o povo de Israel para servir ao Eterno. Tá? Então, ao perguntar a ele se ele compreendia, o eunuco, o que estava lendo, aí vem o verso 31, que diz assim: Vaiomar Eicha Eda Bilti in Yoreni Ish Vaivakesh et Pilipos Lalot Veloshevet Oto. E disse: como posso compreender, a fala do etíope, como posso compreender, a menos que me ensine um homem, um homem. E pediu que Filipe subisse e sentasse com ele. E aqui uma ilustração, olha. Aí Filipe subiu na carruagem, juntamente com o etíope, aqui com o rolo do profeta Isaías, profeta Yeshayahu, e agora eles estão conversando, falando sobre o que está escrito. Mas o que estava escrito lá que o etíope estava lendo? Exatamente que Filipe disse, essa pergunta, se ele entendia o que estava lendo. Gente, eu quero destacar aqui também, olha para essa ilustração que nós temos agora, esse rapaz representando o etíope, e aqui Filipe. Olha só a humildade desse rapaz, desse eunuco, em dizer isso. Como posso compreender, a menos que me ensine um homem? Ele assumiu que ele não estava compreendendo aquele texto do profeta Yeshayahu, que a gente vai ver já qual era esse texto. Mas observa só a humildade do eunuco, deste rapaz. Enquanto que por aí existem pessoas que não dão um braço a torcer. Incrível, né? Se acham autossuficientes. Se tem uma dúvida, não tem sequer a humildade de procurar alguém que lhe possa ajudar. Entende? Então, isso infelizmente faz parte da vida de algumas pessoas. Mas nós que caminhamos em Teshuvah, temos a consciência e praticamos a humildade a respeito da compreensão dos textos da Torá e dos profetas. Então, essa humildade, ela é uma marca registrada naquele que caminha verdadeiramente em Teshuvah. Não é orgulhoso o suficiente para achar que sabe tudo, entendeu? Por exemplo, hoje eu estou aqui como um professor, certo? Como um moré. Mas amanhã, na aula do moré Renato, como foi ontem na aula do moré Marcos Felipe, como é em cada Shabat, que eu não apresento, que é um outro professor, eu estou como aluno. Alguém que está aprendendo, entendeu? Então, é importante, inclusive, o professor, aquele que instrui, ouvir também, tá certo? É importante a gente ouvir, porque às vezes alguém tem uma percepção a respeito daquele texto que você ainda não havia captado. Mas se você se portar de forma orgulhosa, presunçosa, então simplesmente você fechou a sua compreensão por conta da falta de humildade. Então, o eunuco, ele se mostra uma pessoa humilde. Aqui a gente vê isso no texto, na fala dele, a gente percebe, tá?
Então, todo aquele que se aproxima do povo de Israel não deve se aproximar com prepotência, achando que sabe tudo, querendo fazer debates, né? Vocês conhecem, né? Existem pessoas que participam de debate para ver quem é que vai sair vencedor naquele debate, quem vai. Eu sinceramente não gosto de debate, porque no final das contas, aquele que acredita que aquela parede é azul vai continuar acreditando que é azul. E aquele que acredita que a parede é amarela vai continuar dizendo que a parede é amarela. Entendeu? Não vale a pena. Se for uma conversa amistosa, simples, ok. Mas essa questão de vencer o debate, como já ocorreram inclusive na Idade Média, vocês sabem disso, né? Enfim, então, se a gente falar nesse viés aí, a gente vai entrar por outros tópicos aí. Mas vocês entendem o que eu estou falando? A humildade, eu quero trazer isso à tona, a humildade desse eunuco em dizer que ele não estava compreendendo o texto do profeta Yeshayahu. E aí vem o verso 32. E agora vem o texto que ele estava lendo, que ele disse que não estava compreendendo. Vezehu Hakatuv. E esta é a escritura Asher Kara Vasefer, que ele lia no livro Kasher Latevach Yuval Urachel Lefnei Gozeira Neelama Velo Iftach Piv. E esta é a escritura que ele lia no livro, como cordeiro para o abate, e como ovelha muda, atada ou amarrada, que é a palavra Nealama, aqui está conjugada, diante de seu tosquiador, não abriu sua boca, certo? Então, ele leu justamente o texto que é em Yeshayahu, o profeta Isaías, no capítulo 53, verso 7 em diante. Yeshayahu, profeta Isaías, capítulo 53, verso 7 em diante. Repito. Então, o que ele leu foi justamente a respeito de uma profecia registrada por Yeshayahu, e eu trouxe essa imagem aqui, ó, que mostra realmente, né, uma ovelha que está pronta diante de seu tosquiador, portanto que vai tirar essa lã da superfície da sua pele, mas para isso ele vai ter que amarrar aqui os pés dela, para ela não ficar esperneando durante o processo, né, de tosa. E enquanto isso, ao que diz aqui Lucas a respeito do profeta Yeshayahu, ela não reclama, ela não oferece resistência ao seu tosquiador para que lhe tire a lã. Olha só. Então é muito mais uma questão de segurança amarrar aqui os pés, ou melhor, as patas da ovelha, né? E ele usa também uma outra ilustração, o profeta Yeshayahu, como um cordeiro para o abate. Ao que dá a entender, é como se o cordeiro ele sabe que vai perder a sua vida. Então ele fica ali, como é que eu posso dizer, estagnado, né? Ele fica ali parado, ele sabe, ele fica diferente, sabendo que a hora da sua morte é chegada. Então, ao ler esse texto, ele não compreende o eunuco, certo? Então, aí vem o verso 33. Beshiflo. Só voltar aqui rapidinho, ó. Acabei esquecendo. Aqui a gente tem a palavra. Aqui, ó. Ukrahel. Aqui, como ovelha, né? E como ovelha. Aqui, ó. O Resh, o Het e o Lamed. Você tem a palavra Rachel. Tá? Rachel, que é traduzido como Raquel, né? Significa ovelha, tá bom?
Rachel, ovelha, porque o seu pai, o pai dela, Lavan, trabalhava com ovelhas. Então, ele atribuiu a ela um nome com aquilo que ele lidava com no seu dia a dia, né? Interessante. E assim eram os nomes hebraicos. Verso 33. Beshiflo mishpato lukach ve'et doro mi isurrecha ki nigzar me'eretz chaya. Ele foi humilhado, sua justiça tomada, e de sua geração, quem pode falar sobre, ou quem pode considerar, pois foi cortado da terra dos viventes. Ou seja, o que está registrado no livro do profeta Yeshayahu, Isaías, que a gente lê aqui na carta de Atos, que faz referência a ela, ao livro do profeta Yeshayahu, desde o verso 32, que é o verso anterior, está falando a respeito de Yeshua, nosso Mashiach, que, olha só, aí vamos voltar aqui, que quando próximo de sua morte, de sua execução, foi justamente assim que houve com ele, como um cordeiro para o abate. Ele não ofereceu resistência alguma. Ele não ofereceu. Da mesma forma como uma ovelha muda, isto é, atada, amarrada, que é justamente essa expressão em vermelho aqui, ó. Tá? Então ele permitiu que as pessoas fizessem isso com ele, claro, pelo mando do Sanhedrin da época, e não por todo o povo da época, certo? Muitas pessoas gostavam de ouvir as porções apresentadas por Yeshua, as parábolas que ele apresentava. E ele foi conduzido como uma ovelha muda, amarrada, atada, certo? Diante de seus algozes. Então, quando a gente chega aqui no verso 33, fazendo ainda referência ao profeta Yeshayahu, dizendo que ele foi humilhado porque uma pessoa inocente, lhe acusaram de várias coisas, inclusive de transgredir a Torá em vários aspectos, mas isso nunca aconteceu. Na verdade, o que acontece? Yeshua, ao ensinar a essência da Torá, acabou, através dessa forma de ensinar e da forma de apresentar a Torá como ela realmente é, automaticamente expôs o que estava dentro dos corações daqueles que estavam distanciados da Torá e que faziam parte da liderança do povo de Israel da época. Entendeu? Ficou muito explícito. Enquanto essa forma elevada de viver a Torá estava meio turva na mente e no coração de muitos naquela época, após essa neblina ser dissipada e passar a enxergar a Torá como ela realmente é, automaticamente o que não é Torá passou também a ser observado, passou a ser notado, principalmente na liderança da época, como eu acabei de falar. Entendeu? Então isso, obviamente, causou um incômodo muito grande na liderança, ao ponto de querer tirar Yeshua de rota, tirar ele de circulação, tirar ele do caminho da liderança da época. É isso. A morte dele tem a ver com essa motivação. Entende? E ele não ofereceu resistência. E aí por quê? Né? Lembrando aí a morte que sofria o cordeiro que era oferecido nos tempos do Mishkan, portanto no deserto, ele não merecia morrer porque era inocente, como eu já comentei outras vezes aqui, certo? Assim como o cordeiro no tempo do Mishkan, que morria sendo inocente pelo pecado ou pela transgressão da Torá de alguém que levava esse cordeiro, então esse cordeiro morria por alguém que, né, foi a pessoa que transgrediu a Torá e não o cordeiro. Ou seja, um inocente estava morrendo.
Da mesma forma, no tempo de Yeshua, o inocente estava morrendo. Ia ser executado. Nos tempos do Mishkan, aquele cordeiro, ou os cordeiros, só tinham coisas boas para oferecer para aqueles com quem eles conviviam. Que mal fazia um cordeiro para as pessoas? Da mesma forma, que mal fazia Yeshua ao ensinar a Torá, a demonstrar a verdadeira Torá? Contudo, morreu inocente. Foi tirado a sua vida ali. E como nós já conhecemos, 3 dias após, ele foi ressuscitado pelo Eterno. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Você está percebendo aí a inocência do Cordeiro, a inocência de Yeshua diante de seus algozes? Isso representa a inocência da Torá diante do ser humano, porque ela não merece ser machucada, maculada, ela não merece ser golpeada, ela não merece ser desobedecida por nós. Portanto, quando o ser humano transgride ela, quando ele peca, que o pecado é a transgressão da Torá, 1 Yohanan, João, capítulo 3, verso 4. Então, quando o ser humano transgride a Torá, ele está golpeando a Torá, como um cordeiro inocente que é. Torá essa, que assim como o cordeiro, que assim como Yeshua, eles apontam para a Torá só tem tudo de bom para nós, para a nossa vida, porque ela é a vida, é a instrução do Eterno para o ser humano, entende? Então, assim como o cordeiro foi para os tempos do Mishkan no deserto, Yeshua foi para a sua geração e continua sendo até os nossos dias a representação da inocência e da bondade da Torá inocente que não merece ser transgredida. Entendeu? É isso. Tanto é que quando a pessoa é colocada a oportunidade para transgredir a Torá não pula na frente da pessoa e diz assim, não, você não pode fazer isso. Não. Ela fica muda diante de você. Ela não reage. Ela não interfere na sua decisão de querer transgredi-la. Então, é a própria pessoa que vai e transgride a Torá. Mas, se com um coração sincero, se arrepender de coração e buscar não mais transgredir a Torá naquilo que fazia, ou seja, retornar para o Eterno, então o Eterno recebe essa pessoa de coração. Então, quando a gente olha para este eunuco que está indo a Jerusalém e agora já estava voltando para a sua casa com um rolo do livro do profeta Yeshayahu, Isaías, uma cópia, então ele reconhece a importância da Torá, a inocência dela e o quão preciosa é a instrução do Eterno para nós. Entendeu? Então, a morte que Yeshua sofreu traz justamente esse contexto que eu acabei de citar para você, tá? Ele foi humilhado, sua justiça tomada, ele não teve um julgamento justo. E de sua geração, aqui, observe bem, tá? E de sua geração, sua geração não está falando das pessoas que conviveram com ele, seus amigos, seus parentes. Não está falando disso. A sua geração está falando de seus descendentes, de seus filhos que nunca houveram. Entendeu? Diz assim, e de sua geração, quem poderá falar sobre, quem poderá considerar? Pois foi cortado da terra dos viventes. Ou seja, ele morreu sem ter filhos, não chegou a constituir uma família, né? Como essa representação aqui, este pai com seu filho e com a sua filhinha, né? Ele não chegou a constituir família. E aí tem muita gente que fica questionando, né? Que se pergunta que mas existe uma hipótese que Yeshua poderia ter
tido um relacionamento com a fulana de tal. Gente, quando você olha aqui aos profetas e observa isso, então não tem por que cair nessas histórias que inventam por aí, tá? Tá aqui, o profeta Yeshayahu. E de sua geração, quem pode falar sobre, quem pode considerar, quem pode dar sequência na linhagem de Yeshua? Ninguém. Pelo menos filho carnal, não. Pois foi cortado da terra dos viventes. Então, ele foi morto com 33 anos. Um rapaz, um jovem, um rapaz, né? Muito novo. Não chegou, repito, não chegou a constituir família. Seus irmãos, sim. Seus irmãos e suas irmãs, sim. Ok, mas ele, não. E aí, olha só, gente. Você entende agora por que Yeshua deu a sua vida por nós? Você está entendendo o que é isso? Dar a sua vida por nós? Porque ao invés de, não, eu vou abdicar dessa missão que o Eterno me deu, eu vou constituir uma família, vou casar, o que não teria problema algum se ele tivesse, por exemplo, uma esposa. Qual é o problema ter uma esposa? Qual é o problema ter um filho com essa esposa? Entendeu? Problema algum. Contudo, ele abdicou e se concentrou e se dedicou, em outras palavras, ele deu a sua vida para instruir seus talmidim e as pessoas que o ouviam à sua volta, isto é, o povo de Israel, para retornarem para a Torá. Entendeu? Ele se dedicou exclusivamente a isso. Com todo o afinco, com todo o amor, com todo o gás, com toda a vontade, com todo o coração, para a favor de seus irmãos, povo de Israel, que retornassem para a verdadeira Torá, que estava sendo camuflada pelos líderes religiosos daquela época. Não todos, mas alguns. Entendeu? Você entende agora o que é Yeshua dar a sua vida por nós? Entendeu? Vamos usar aqui um exemplo. Por exemplo, um familiar seu que abdicou de momentos que poderia desfrutar de seus bens consigo mesmo, mas dedicou seu tempo e seus bens para educar seus filhos. Entendeu? Abdicou. Então é uma pessoa que às vezes, quem sabe, nunca foi vamos dizer assim, uma praça de alimentação, a um shopping, a um cinema ou algo assim, entende? Algo para se divertir para si. Deixou de fazer todas essas coisas, de desfrutar de uma roupa com um custeio um pouco maior, uma roupa mais cara. Deixou tudo isso em prol de educar seus filhos, pagando ali, quem sabe, uma escola com uma mensalidade um pouco mais alta, mas que, apesar de ser mais alta, sabe que é o melhor para o seu filho e para a sua filha. Entende? Então esse pai ou essa mãe, ou os dois, né, o pai e a mãe, deram a sua vida pelos seus filhos. É isso. Quando a gente volta aqui para Yeshua, é a mesma coisa. Dar a sua vida é isso. Entendeu? Poderia ter constituído uma família, mas abdicou disso para ensinar, para se dedicar aos seus talmidim e às pessoas que o ouviam, que o acompanhavam, porção a porção da Torá. Entendeu? É isso. Então, mais uma vez, né, desmistificando tantos mitos que a gente já encontrou no caminho, este é mais um, tá? Eu espero que eu esteja sendo bem claro com você, meu irmão, tá? Ok. Então a gente vai concluir o nosso estudo por aqui. Eu deixo com você o meu Todarabá, o meu muito obrigado pela sua participação, tá certo? E que eu possa ter alcançado a sua compreensão a respeito dos textos que nós estudamos aqui de Atos,
tá certo, meu irmão? Muito obrigado pelas tefilot, pelas orações, tá certo? Assim como também apresentamos os nossos irmãos em oração, em tefilá, tá certo? E dessa forma, caminhando a cada dia em teshuvá, buscando sempre obedecer às instruções do Eterno, conforme nosso Mashiach, Yeshua, nos ensinou a praticá-la. Tá bom? Ok. Bem, no estudo de hoje, eu gostaria de concluir, já que a gente está tocando violão agora, né? Então eu gostaria de tocar aqui um terrelim, certo? Para a gente fechar aqui o nosso estudo de hoje. No próximo estudo a gente coloca Harparvarim novamente, tá? A gente vai revezando com Harparvarim. De vez em quando vocês vão ver eu tocando aqui um terrelim, tá bom? Para a gente concluir os estudos. Hoje em especial eu quero tocar, juntamente com vocês, e cantar, né? O terrelim 121. Terrelim é salmo, tá? Salmo 121, ok? Então, deixa eu pegar aqui o meu violão. Terrelim 121. Shir lama'alot Esa einai elecharim Me'ain yavo ezrim Ezrin me'im Hashem Osei shamayim va'aretz Aliter lamot raglecha Al yanu shonmecha Hine lo yanu Velo shomer Israel Hashem shomecha Hashem tzilcha Al yad yaminecha Yomar mashemesh Lo yakeka ve'arear balayla Hashem yizmocha mikolcha Yishmo et nafshecha Hashem yizmot et ahuvoecha Me'ata ve'ad olam Shir lama'alot Einai elecharim Me'ain yavo ezrim Ezrim me'in Hashem Osei shamayim va'aretz Aliter lamot raglecha Al yanu shonmecha Hine lo yanu Velo shomer Israel Hashem shomercha Hashem tzilcha Al yad yaminecha Yomar mashemesh Lo yakeka ve'arear balayla Hashem yizmocha mikolcha Yishmo et nafshecha Hashem yizmot et ahuvoecha Me'ata ve'ad olam Nai 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 Hine lo yanu Velo shomer Israel Hashem shomecha Hashem tzilcha Al yad yaminecha Yomar mashemesh Lo yakeka ve'arear balayla Hashem yizmocha mikolcha Yishmo
השם יזמות את אהובך מעתה ועד עולם. Baruch Hashem! Que bom, meus queridos amados irmãos, estamos aqui nessa grande noite. Para mim é uma honra, tá bom? Estreando aí esse novo momento, né? Tocando Terrilim. Ok, meus queridos? Então desejo para você Laila Tov, uma boa noite, Shavua Tov, uma boa semana e Lehik Traot. Até logo, tá bom? Não percam amanhã nosso querido irmão Moré, professor Renato de Prísio, ele que estará trazendo um grande estudo que se refere à próxima porção, um pedacinho da Torá, da porção Nitzavim, assim como ontem nós estudamos com o Moré Marcos Felipe no Momento do Hebraico, tá bom? Então amanhã às 19 horas, horário de Brasília, Moré Renato de Prísio, desde o Rio de Janeiro, cidade maravilhosa. Que o Eterno abençoe e guarde você e toda a sua família. Shalom, Lehik Traot.